Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje o nosso tema será a colonização inglesa na América. Vamos conversar sobre a chegada dos ingleses na região ou no território que hoje é os Estados Unidos da América, essa primeira fase comercial da exploração da América do Norte. Vamos falar sobre a formação das 13 colônias e a relação entre indígenas e colonos. Vamos conversar ainda sobre as colônias do Norte, do Centro e as colônias do Sul. Vamos tratar de conversar sobre as relações que existiam entre essas 13 colônias, no Norte, no Sul e no Centro, como, por exemplo, a autonomia que elas tinham, o comércio triangular. Vamos falar sobre a parte econômica. Vamos falar ainda sobre a presença de pessoas escravizadas vindas da África, assim como também vieram para o Brasil. As 13 colônias também utilizou a mão de obra escrava africana. Vamos lá? Prepara então o seu caderno, a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. A chegada dos ingleses à América. Nós já sabemos que as grandes navegações despertou interesse em alguns reinos europeus pelas viagens ultramarinas. A descoberta do caminho marítimo para as Índias, a chegada de Colombo à América, foi despertando esse interesse desses outros reinos que estavam interessados nas valiosas mercadorias orientais. Então, os ingleses, eles são um exemplo desses reinos que estavam buscando encontrar um caminho marítimo para as Índias, mas que fosse diferente das rotas portuguesa e das rotas espanhola. As regiões ao norte do Oceano Atlântico, nós sabemos que elas já eram navegadas desde o século IX, por pescadores, comerciantes de peles, participantes de expedições dinamarquesas e norueguesas, mas é só a partir de meados do século XV é que o governo da Inglaterra também passa a demonstrar interesse por essa região. E aí vai patrocinar expedições como, por exemplo, a do genovês John Cabot, que viveu de 1450 a 1499. Ele chegou à Terra Nova e à Nova Escócia, no atual Canadá, entre 1497 e 1498. No início do século XVI foi a vez dos franceses. Eles exploraram em suas expedições o Rio São Lourenço, chegando onde hoje se localiza a cidade de Montreal, no Canadá. Ingleses e franceses, eles ao iniciarem as suas viagens oceânicas, encontraram aqui as terras no Novo Mundo já divididas entre Portugal e Espanha. Então, excluídos dessa partilha inicial, eles recorreram muitas vezes à pirataria para tentar tirar proveito das riquezas extraídas da América. A fase comercial. Vamos continuar conversando sobre esses piratas. Os piratas que atuavam a serviço da coroa inglesa, eles tinham um documento, eles recebiam da coroa um documento chamado de Carta de Corso. Ele declarava que eles navegavam a serviço do rei. Por isso, esses piratas eram conhecidos como corsários. O alvo principal dos corsários eram as embarcações espanholas que se dirigiam à Europa, vinham carregadas de metais preciosos que eles extraíam das colônias americanas. As expedições e as navegações inglesas e francesas no norte da América durante o século XVI se diferenciaram das espanholas e das portuguesas no continente americano, porque não resultaram em conquistas militares e processos colonizatórios, como nós temos o exemplo dos portugueses aqui na região que hoje é o Brasil, e os espanhóis,
nas outras regiões da América. Nesse período, o contato dos ingleses e dos franceses com os povos ameríndios era basicamente comercial. Entre os principais produtos que eram comercializados estavam gêneros alimentícios, peles de animais, objetos de metal, tecidos. Somente no século XVII é que as regiões costeiras da América do Norte foram efetivamente ocupadas por ingleses, franceses e holandeses, o que resultou na formação da Nova Inglaterra, da Nova França e dos novos Países Baixos, ou a Nova Holanda. Formação das 13 colônias. Entre 1584 e 1587, a coroa inglesa ela iniciou a tentativa de colonização da América do Norte por meio de expedições que foram organizadas por nobres. O objetivo era ocupar os territórios encontrados. No entanto, pessoal, doenças, fome, ataques de grupos nativos levaram essas iniciativas ao fracasso. Diante disso, a coroa inglesa estabeleceu acordos com companhias comerciais, como a de Londres e a de Plymouth. O governo ele reconhecia o direito dessas companhias às terras, que fossem conquistadas, e garantia a elas o monopólio do comércio entre a região e a Europa. Muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. Em geral, eram pessoas pobres que aceitavam trabalhar nas novas terras sem remuneração, em troca do pagamento das despesas de viagem. Geralmente, depois de 7 anos, os servos ficavam livres para estabelecer o seu próprio negócio. Os primeiros colonos independentes na América do Norte desembarcaram no navio Mayflower e fundaram a cidade de Plymouth em 1620. Muitos deles eram puritanos, eram protestantes calvinistas e fugiam de perseguições religiosas na Inglaterra. Eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. Depois deles vieram outros, como franceses, holandeses, irlandeses e até alemães. Formaram então as 13 colônias da América do Norte. Relação entre indígenas e colonos. Conta a tradição que, após chegarem à América no Mayflower e fundarem a colônia de Plymouth, no atual estado de Massachusetts, os colonos enfrentaram um inverno muito terrível, rigoroso, e muitos acabaram morrendo de fome e de frio. No entanto, com a ajuda de indígenas que lhes forneceram alimentos e sementes de milho para o cultivo, os colonos teriam sobrevivido. Essa história ela é lembrada até hoje e celebrada em uma das principais festas nacionais dos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças. O fato é que, apesar dessa história, ou apesar desse episódio, as relações entre colonos e indígenas elas foram muito conflituosas. De norte a sul, os ingleses invadiram os territórios habitados pelos indígenas e, quando reagiam, os ataques, as guerras eram constantes, era muito comum. Então, a população nativa ela diminuiu de forma muito drástica. Ela caiu de 10 milhões de pessoas no começo do século XVI para 600 mil indivíduos no final do século XVIII. Diferentemente do que ocorria nas colônias espanholas e portuguesas na América, os protestantes ingleses eles não promoveram a evangelização sistemática dos povos indígenas. O resultado desse modelo de colonização foi a formação de uma sociedade com quase nenhuma integração entre ameríndios, entre os povos nativos, e os europeus brancos que estavam chegando no continente. As colônias do Norte, do Centro e do Sul. Nós podemos classificar ou agrupar as 13 colônias da América de acordo com os tipos de atividades econômicas que foram desenvolvidos naquela região e também na estrutura social que foi ali formado. Então nós temos as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. O clima do Norte e do Centro
né, com invernos rigorosos, acabou dificultando o cultivo de produtos tropicais e semitropicais, que eram muito valorizados no comércio internacional. Interessados então em praticar uma atividade rentável na região, os colonos eles desenvolveram desde muito cedo o comércio, né, as manufaturas e a pesca. Nas colônias do norte, chamadas de Nova Inglaterra, predominava uma economia agrícola voltada para o mercado interno e era praticada em pequenas propriedades pela própria família. A mão de obra era livre, em alguns casos tinha até a presença de servos temporários. Além disso, os colonos eles fabricavam navios, né, que eram usados no comércio marítimo e na atividade pesqueira. Embora fossem pouco numerosos, havia negros e indígenas escravizados nas colônias do norte e do centro. Não era tantos quanto havia nas colônias do sul. Nas colônias do sul, o clima era mais ameno e possibilitava o cultivo de produtos agrícolas que eram bastante valorizados no mercado europeu, como, por exemplo, o tabaco e o algodão. A atividade agrícola ela era realizada em grandes propriedades monocultoras, com o predomínio de trabalhadores escravizados que eram trazidos da África. Essa produção era vendida, sobretudo, para a Europa, por meio das companhias inglesas de comércio. Isso te faz lembrar um sistema já bastante conhecido por nós pelo nome de plantation, né? O comércio para a exportação em grandes latifúndios com a mão de obra escrava. Autonomia das 13 colônias. Bom, apesar das distinções entre as colônias do norte e do centro e as colônias do sul, as 13 colônias possuíam muitos elementos em comum. O predomínio do protestantismo, a ausência de um comando político centralizado, a independência de cada uma delas e a razoável liberdade em relação à coroa inglesa, mas mesmo devendo obediência ao Estado inglês, elas dispunham de relativa autonomia na sua organização interna e nas decisões políticas. Então, a organização política atual dos Estados Unidos reflete de alguma forma, a independência das 13 colônias. Os 50 estados que formam o país têm uma certa autonomia para adaptar as determinações da Constituição à sua própria realidade e apresentam também diferenças em relação a alguns dispositivos legais. Por isso, alguns estados, por exemplo, admitem a pena de morte e outros não. Há também uma variação da maioridade penal entre 16 e 18 anos. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. O comércio triangular. Os colonos ingleses exportavam gado, peixes, madeira e alimentos para as ilhas do Caribe. Lá nas ilhas do Caribe, eles obtinham o açúcar e o melaço que eram utilizados para o consumo local e principalmente para a fabricação de rum. A bebida era usada como moeda de troca na compra de pessoas escravizadas na África, que depois eram revendidas, sobretudo no Caribe e nas grandes propriedades das colônias do Sul. Os colonos ingleses também aproveitavam os artigos obtidos no Caribe para adquirir tecidos e ferramentas produzidos na América. Então, esse sistema ficou conhecido como comércio triangular. Ele possibilitou a integração entre as 13 colônias e entre elas e a metrópole inglesa. Os lucros do comércio triangular propiciaram o desenvolvimento das manufaturas nas colônias do norte e do centro e também acabou favorecendo o surgimento de uma rica burguesia mercantil aqui na América. A presença de pessoas escravizadas vindas da África.
O comércio de pessoas escravizadas também esteve presente nas 13 colônias inglesas. O Sul, ele absorvia a maior parte dessa mão de obra, que chegou a totalizar cerca de 750 mil pessoas. Isso no final do século XVIII. A maioria originária da África Ocidental e principalmente vindos de Angola e Guiné. Gustavo Vassa, um nigeriano que viveu de 1745 a 1797, ele foi levado para os Estados Unidos como escravo e lá foi batizado com o nome cristão. Ele descreveu, em 1794, a forma como os sobreviventes da travessia do oceano eram leiloados nos mercados da América. Olha só, esse trecho está no livro História dos Estados Unidos, de Leandro Carnal. Olha só o depoimento dele. Conduziram-nos imediatamente ao pátio, como ovelhas em redil, sem olharem para a idade ou sexo. Como tudo me era novo, tudo o que vinha causava-me assombro. Não sabia o que diziam e pensei que esta gente estava verdadeiramente cheia de mágicas. A um sinal de tambor, os compradores corriam ao pátio onde estavam presos os escravos e escolhiam o lote que mais lhe agradava. O ruído e o clamor com que se fazia isso e a ansiedade visível nos rostos dos compradores serviam para aumentar muito o terror dos africanos. Dessa maneira, sem escrúpulos, eram separados parentes e amigos, a maioria para nunca mais voltarem a se ver. Muito bem, voltando então, nós vamos perceber que em todas as colônias, a integração social dos africanos negros escravizados e a mestiçagem com os colonos brancos foram muito pequenas. No entanto, apesar da cultura africana ter sido duramente reprimida, os escravizados encontraram diversas maneiras de preservar as suas raízes e também de resistir à escravidão, como por meio das fugas, da sabotagem da produção e dos equipamentos e através das rebeliões. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje nós falamos da colonização inglesa na América, falamos da chegada dos ingleses, falamos também sobre a fase comercial da exploração da América do Norte, conversamos sobre a formação das 13 colônias e a relação entre indígenas e colonos lá no início da colonização. Conversamos ainda sobre as colônias do Norte, do Centro e do Sul, destacando as particularidades de cada uma. Falamos do comércio triangular e da presença de pessoas escravizadas vindas da África para a América do Norte. Aproveita e compartilha esse episódio com todas as pessoas que você conhece, com as pessoas que gostam de estudar, que gostam de conhecer, as pessoas que têm curiosidade por aprender história. E se você ainda não é um colaborador, eu te convido então a participar da nossa campanha no Apoia-se. É apoia-se/História. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, .história@gmail.com. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!